Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já estamos no ar aqui com o nosso Viva Voz, pela rádio e pela TV Univale, na Rádio Univale FM, para quase 40 municípios catarinenses que recebem o sinal da 94,9 MHz. E na TV Univale, no canal 26 do sistema de TV a cabo aqui da cidade de Itajaí. É sempre um prazer saber que você está aí na nossa companhia, sempre ligado conosco às 1h30 da tarde na rádio e na TV Univale e na reapresentação do nosso programa na TV Univale às 8h30 da noite. E também me parece que em alguns outros horários aí, né? Até durante a madrugada, muitas vezes você pode ficar aí na nossa companhia. É um prazer saber que você nos acompanha em qualquer momento do dia. E também é um prazer quando a gente é abordado aí na rua e o pessoal vem conversar com a gente sobre os assuntos que a gente traz aqui para o nosso Viva Voz. Nesses 5 anos no ar, é impressionante o carinho que a gente já tem da nossa população local aqui. Muito obrigado mesmo aí pelo carinho. Bom, quem apresenta o programa junto comigo hoje é o acadêmico de jornalismo do segundo período, Gabriel Henrique Vieira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para Chaz e boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também na TV Univale. Você tem diversas formas de entrar em contato com o Viva Voz. Se quiser enviar críticas e sugestões, pode nos mandar um e-mail. O endereço é vivavozunivale@hotmail.com. Também pode acompanhar as informações do nosso programa no blog, o vivavozunivale.wordpress.com. Também pode seguir o nosso programa no Twitter, no @vivavozunivale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. A cada 2 anos, o Brasil vai às urnas para decidir, então, quais serão aí os seus governantes pelos próximos 4 anos. Em 2010, nós escolhemos deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da República. E este ano, chegou a hora, então, aí de escolher os vereadores e prefeitos das cidades brasileiras. Mas você sabe como é que funciona o processo eleitoral no Brasil? É sobre isso que a gente, então, fala no programa de hoje. E o nosso convidado é o professor Fernando Fernandes. Ele é professor no curso de Direito aqui da Univale, é mestre em Direito Eleitoral e também é doutorando nesta área. Muito boa tarde, professor Fernando. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Muito boa tarde, prazeres, Gabriel, pelo convite. Boa tarde para vocês que estão nos olhando de casa, seja no programa original que for ao ar ou nas diversas repetições, como o Praxedes estava há pouco ponderando. Professor, quando surge a necessidade de se ter administradores mais locais? Na verdade, nós temos como condição essencial a um sistema democrático de direito a realização de eleições livres e periódicas. Essa periodicidade é estabelecida pelo legislador constitucional, que no nosso caso determinou que houvesse a cada 4 anos as eleições para prefeitos e para legislativos municipais, e também a cada 4 anos, porém em épocas diferentes, com 2 anos de diferença, para as demais, que você ponderou há pouco para Chedes, que seria para governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente e vice-presidente da República. Pois bem, surge da necessidade de você submeter ao crivo do eleitor a continuação ou não daquele sistema de comando da coisa pública, dos destinos dos recursos públicos. E isso se pratica nas nações livres de há muitas décadas e de alguns séculos em algumas outras. E como foram os primeiros processos eleitorais no Brasil? Tem algumas histórias bem interessantes dos primeiros processos eleitorais no Brasil. Em primeiro lugar, era salutar, sublinhar que durante os primeiros processos eleitorais a votação ou o colégio eleitoral era extremamente reduzido, porque, por exemplo, as mulheres não podiam votar, determinadas faixas etárias não eram eleitores, haviam questões também econômicas e depois, fundamentalmente, em razão da impossibilidade de se levar a eleição a todos os cantos do nosso continente, não direi do nosso país, porque é um continente. Então, em regra, havia épocas de voto aberto, o voto não era secreto, então o voto era cabresteado,
Existia também o famoso voto bico de pena, que na verdade era aquele voto onde no final, quando se fazia a contagem dos votos, caiu o tinteiro, derramou aquela tinta e os números então apareciam diferentes, e não era raro que chegasse à Câmara Federal alguém com um diploma de representante de alguma região de nosso país e que já tivesse alguém lá que antes dele que tinha tomado posse com um outro diploma. Então eram, digamos assim, não eram bem eleições, não se tratava bem de eleições, era alguma questão que se organizava, digamos, os coronéis, os grandes aristocratas das diferentes regiões, e em função disso chegava a acontecer esse tipo de coisa, ao ponto de que cidades se declararam independentes do Brasil e assim por diante. Temos histórias interessantíssimas no Brasil nesse sentido, até que por volta de 1930 e alguma coisa, o presidente Getúlio criou a Justiça Eleitoral e legalizou os partidos políticos que eram combatidos, né, porque foram bastante perseguidos, até porque não eram compreendidos. Era um fenômeno que era meio que é um fenômeno recente. Os partidos políticos não eram muito bem entendidos, muito bem interpretados. Mas ele logo, em seguida de eleito, se ocupou de abolir tanto a Justiça Eleitoral quanto os partidos políticos. Nesse formato durou pouco tempo, durou até a eleição dele, até aquela eleição de 1936, me parece, não lembro bem, 32, 34, 36, por aí. Então, a partir daquele momento em que foi criada a Justiça Eleitoral lá em 1930, quais foram as principais mudanças nos processos eleitorais? A princípio, o voto feminino, o voto secreto, digamos assim, aquelas questões que se prestavam mais à manipulação, e que a nossa justiça eleitoral, digamos, as nossas eleições, elas têm ido modificando conforme a necessidade ou a verificação da manipulação dos resultados. Seja durante o processo de busca do voto, seja durante o processo de sufrágio da votação mesmo, seja durante o processo de apuração, nos diferentes momentos. Então, o legislador tem tido o cuidado de ir, digamos assim, aperfeiçoando o nosso sistema eleitoral para inibir essas questões. Mas, ademais disso, tem ampliado o colégio eleitoral, porque nós tivemos época que o analfabeto não podia votar nem ser votado, enfim, havia algumas restrições. Nós tivemos épocas de que, por questões óbvias, por exemplo, o cego não podia votar porque ele não tinha como é que ele ia fazer enxergar, e nós essa situação já superamos e tal. E à medida que foram aparecendo os problemas, às vezes se demorou mais do que se gostava, às vezes porque não havia uma solução diferente. Mas a justiça eleitoral foi se aperfeiçoando depois que se firmou como uma justiça especializada, é uma justiça federal especializada, ela somente trata de questões eleitorais. Depois que se firmou como justiça eleitoral, como sendo ela a organizadora das eleições no país e, digamos assim, de alguma maneira a que fiscaliza, que tem o dever de fiscalizar, não só de organizar toda a questão afeta à eleição, ou que diz respeito à eleição, a partir disso, nós temos ido melhorando significativamente, ao ponto que somos, sem dúvida, sem temor a me enganar, e vou dizer olhando nos olhos do televidente, somos, sem dúvida, a nação que oferece o resultado mais sadio, mais honesto possível do que o eleitor pretende no mundo. Nenhuma outra nação no planeta consegue oferecer um resultado que reflita a verdadeira intenção do eleitor neste momento melhor que o nosso querido Brasil. Agora, professor Fernando, como é que o senhor avalia, né, essa questão de que o brasileiro, ele adora festa, né, adora festas de todos os tipos, né, e vão colocando na mente do brasileiro, com o passar do tempo, foram colocando na mente do brasileiro com o passar do tempo, que as eleições são a festa da democracia, a grande festa da democracia, da cidadania, enfim.
Esse tipo de coisa não acaba retirando talvez um pouco ali a seriedade do processo eleitoral lá no dia da votação? Isso me preocupa um pouco. Como é que o senhor avalia isso? Bom, acontece que tem que haver uma, digamos assim, falando cientificamente, uma categoria operacional para a festa da democracia. O que deve ser entendido por festa da democracia? Digamos assim, deve ser festejada a democracia por esse ângulo, deve ser festejada a democracia, e notadamente em nações como a nossa, que passaram por períodos não raros, que passaram por períodos bastante distantes do que pode se chamar uma nação democrática ou um agir democrático. A democracia, na verdade, se eu perguntar para qualquer pessoa, certamente ela tem uma frase pronta para me explicar o que é democracia. Mas é um fenômeno muito difícil de ser compreendido, muito difícil de ser compreendido. Em regra, somos todos democratas até que alguém nos faz oposição, até que alguém não concorda com nossa forma de pensar. Então aí acabou a nossa veia democrática. Quer dizer, ser democrata, dentre outras coisas, pressupõe que eu tenho que me curvar à vontade da maioria, após a ampla discussão, após a discussão livre, com a possibilidade de todos os segmentos da sociedade poderem se expressar, chega-se o momento da votação e se compõe o que chama-se a maioria, o que não é fácil. Compor maiorias em um regime democrático não é fácil, mas é melhor do que você engolir maioria, engolir decisões. Sempre é melhor você decidir. Então, ao se compor uma maioria, a minoria tem que aceitar a decisão da maioria. E aceitar a decisão da maioria não supõe você imaginar que a maioria é burra, que você é a única pessoa que sabe o que é o certo e que aquela maioria precisa ser tutelada e casualmente a pessoa indicada para tutelar aquela maioria é você. Isso não é um pensamento democrático e nós sofremos muitos períodos, até eu vou ponderar que estamos vivendo o mais longo período desde o Brasil colônia até hoje, desde que nós nos tornamos uma nação, até hoje, nós estamos vivendo o mais longo período democrático da nossa história. Nunca houve um período democrático como este nosso. E isso realmente nos torna, perante a toda a comunidade mundial, nos torna fundamentalmente, isso nos torna uma nação séria. E quais seriam as vantagens de um processo eleitoral como o brasileiro? As vantagens de um processo eleitoral como o brasileiro, embora eu já antecipei, de alguma maneira eu vou detalhar. O telespectador e o rádio ouvinte deve estar lembrado, e senão eu vou aproveitar para refrescar um pouco a memória. A primeira eleição do George W. Bush, ou George Bush Filho, houve uma situação no estado da Flórida que era governada pelo irmão dele. E constatou-se que as urnas, que a eleição teria sido fraudada. Por uma questão de brios e por uma questão mesmo de postura nacional, que ela é seguida independentemente do partido que esteja ocupando o poder, isso eles acabaram em prol do modo de vida deles e em prol da segurança jurídica deles e em prol fundamentalmente da segurança nacional, no sentido de como é que a comunidade internacional vai ver que na maior democracia se fraudaram as eleições, como é que repercutiria esse tipo de questão. Então eles acabaram por desconsiderar toda essa questão e o partido perdedor, que com esse resultado seria ganhador, por uma questão, digamos, minha opinião, de patriotismo exacerbado, eles abriram mão disso e seguramente ponderaram ou criaram algumas situações para que a futuro não viessem ou não tivessem que passar
por aquelas questões. O que acontece? Nós tínhamos diversas formas de fraudar a própria eleição, mas de fraudar no sentido de dizer a intenção do eleitor é que A seja o candidato e acontece que o resultado que as urnas apresentam é diferente. Por quê? Porque nós tínhamos diferentes sistemas, por assim dizer, para modificar essa decisão. Nós tínhamos compra de votos através do voto formiga, que as pessoas talvez nem conheçam, mas que era extremamente criativo, extremamente engenhoso, longo de explicar, então por isso que talvez numa outra oportunidade, mas que com isso se modificava boa parte do resultado urna por urna. Por isso era formiga, porque era voto a voto que ia se obtendo e era um meio seguro. Então, havia, na hora da contagem dos votos, no momento de anotar, você estava controlando uma questão quando era manual e quem tinha a obrigação de anotar na ata da Justiça Eleitoral fazia uma anotação diferente do que aparecia nas cédulas. E claro, você anotava na tua planilha, você, fiscal de partido, anotava na tua planilha aquele resultado das papeletas que você tinha visto e tal e coisa, e você descuidava, porque não havia como se imaginar isso, que aquele funcionário lá, que não era um funcionário da Justiça, e sequer alguém que estava prestando um serviço, assim como os mesários, etc., que aquele funcionário estava colocando números em lugar diferente. Então, claro, depois, na hora da contagem geral, os números eram diferentes do que realmente refletia ou deveria ter refletido a vontade do eleitor. Então, tudo isso acabou sendo superado com o nosso sistema de urna eletrônica, que foi recebido com grande desconfiança, porque se entendia que, claro, que poderiam manipular lá em Florianópolis, sempre tem isso, sempre se conta isso, sempre se fala nessas coisas e tal. Mas é um sistema que na prática ele é muito simples, ele é muito fácil de ser fiscalizado, o sistema. E se o sistema apresenta alguma questão que possa vir a acabar desviando o voto, quando você aperta Enter para votar em A, ele automaticamente desvia para B, ou para C, ou para D. Esse programa que tem que ser inserido dentro do programa da Justiça Eleitoral, ele é facilmente de ser detectado. Eu arrisco a dizer, nós temos um dos nossos cursos, o da informática, eu arrisco a dizer que um acadêmico do segundo ou do terceiro período de informática, ele já tem condições de detectar. Não precisa ser um perito, você não precisa trazer um perito da Europa ou de alguma outra nação, ou de São Paulo, ou das grandes lugares onde se trabalha muito com informática. Você não precisa trazer um grande expert para detectar isso ali. Uma pessoa que tenha conhecimentos rudimentares já detecta esse desvio de programa. Então, não haveria essa possibilidade. Então, a urna eletrônica e agora a urna biométrica nos traz a uma situação de realidade efetiva. Primeiro, definitivamente o morto vai parar de votar no Brasil. O morto está morto e morto deverá ficar. Por quê? Porque você terá hoje que se identificar, aos poucos está sendo agregado, porque é dificultoso você fazer todo esse cadastramento, etc. Algumas cidades já contam com esse sistema, mas então você terá que ir e colocar o seu polegar para então... urna biométrica, né? A urna biométrica, para então ela liberar você para votar. Se você está morto, eu acho complicado você vir e colocar o polegar em qualquer lugar. Então, isso está superado, porque senão, como não há essa possibilidade que a lei não permite, porque parte-se do princípio da boa-fé, a lei não permite, como antigamente você tinha que vir com seu título eleitor ou não, mas a sua carteira de identidade tinha que vir. Hoje você só precisa da carteira de identidade se você esqueceu o título eleitor. Se você tem o título eleitor, a menos que exista receio fundamentado de que você não seja quem o título eleitor diz que é, ninguém pode pedir que você se identifique. Então, claro, alguém vinha com a carteira de identidade, não, mas sim com o título eleitor do irmão que tinha falecido, ou que estava viajando, ou coisa que valha, e votavam. E também tinha situações em que tinha aparecido o titular para votar e já tinha alguém votado no seu lugar. Isso não vai mais acontecer. Nós detectamos que, apesar da urna eletrônica
não é? Que nos liquidou o problema do voto formiga e outras situações. Ademais disso, estavam havendo algumas pequenas modificações da vontade do eleitor por conta destes episódios e aperfeiçoamos nosso sistema, que poderá merecer outros aperfeiçoamentos. Poderá. O tempo vai dizer, porque sempre haverão pessoas dispostas a entrar pelo vasculante do banheiro e não pela porta da frente. Essa é a realidade. É verdade. Bom, a gente está conversando hoje com o professor Fernando Fernandes, ele que é professor no curso de Direito da Univale, é mestre e doutorando em Direito Eleitoral, e a gente conversa com ele exatamente sobre as eleições 2012. A gente volta já já. E a gente já está de volta hoje falando com o professor Fernando Fernandes, ele que é professor no curso de Direito da Univale e é mestre em Direito Eleitoral, mestre e doutorando em Direito Eleitoral. Professor, quais as diferenças da eleição majoritária para a eleição proporcional? Eu, por uma questão de, digamos, de elegância, mas também de ética, eu vou fazer uma pequena correção. Eu sou mestre em ciência jurídica. O trabalho que eu apresentei, a dissertação de mestrado, foi na área de Direito Eleitoral. Na área de Direito Eleitoral. E doutorando também não é título. Foi um comentário que eu fiz, que eu estou cursando um programa de doutorado, então também não é título. Então eu não sou um doutorando, embora tenha alguns colegas que se apresentam como a titulação é bacharel, é mestre ou é doutor. E eu sou mestre, ponto. Serei doutor quando e se terminar o curso de doutorado. Tá certo. Mas qual é a tua pergunta, Gabriel? Desculpa, agora estou pronto para te responder, mas eu quero entender ela bem. Deixa eu só repetir. Quais as diferenças da eleição majoritária para a eleição proporcional? Pois bem, a eleição majoritária, ela pressupõe que dos candidatos que postulam aquele cargo, o que tiver maior número de sufrágios, de votos, esse será o vencedor do certame. Então, eu vou chamar um exemplo que houve aqui próximo em Gaspar. Há algumas eleições, eu não lembro de dizer se foi a 3 eleições ou a 4 eleições. Haviam 5 candidatos a prefeito. O que venceu a eleição, que foi disputadíssima, teve mais de entre 22% e 26% dos votos válidos. Qual é a representatividade que tem? Bom, ele depois de eleito, ele vai ser o prefeito, foi o prefeito de todos os cidadãos de Gaspar, não é? Então, a eleição majoritária te permite esse tipo de situações. Claro, a eleição majoritária, teoricamente, bom, o eleitor não representa só aqueles que o escolheram, e sim a todos os que votaram nele. Então, e a eleição proporcional, para o cargo executivo, eu fico muito feliz, inclusive com os 2 turnos. Precisamente porque encurta essa situação, mas é óbvio que no segundo turno só irão 2 candidatos e aquele que estiver melhor votado vai ser o eleito, né? Então, digamos que de qualquer maneira poderá estar representando a metade mais um dos eleitores, poderá estar representando, daqueles que compareceram e não anularam o voto, e que compareceram, não anularam o voto e também não votaram em branco. Então, tudo isso é relativo. Agora, o voto proporcional, ele te permite que todos os estratos de pensamento da sociedade estejam representados. Então você vai ter lá 15% demócratas cristãos, para te dar um exemplo, 22% trabalhistas, 8% comunistas, não sei, os partidos de centro, entre um e outro, geralmente orbitam próximo a 60%, e coisa que vale. Então, todos os estratos sociais, ou quase todos, ou boa parte, ou a maioria, terão uma representação.
Então, isto não pode acontecer no nosso sistema, não pode acontecer para o chefe do executivo, não é? Mas, porque o chefe do executivo, ele é, e também não pode acontecer para o Senado, porque também é eleição majoritária. Quer dizer, aqueles 2 candidatos que tiver mais votos é o que se elege, mas teoricamente o Senado representa a pessoa jurídica, o Estado. Mas na prática são pouquíssimas as modificações ou as incumbências que são exclusivas do Senado ou exclusivas da Câmara. Por isso é a Câmara de Representantes, que nós chamamos a Câmara Federal, porque eles são representantes da população, não é? Eles são os que nos representam. E por isso que o primeiro na sucessão, depois do presidente e vice, é o presidente da Câmara de Representantes, porque ele representa a população, ao passo que o Senado representa o Estado, a unidade da federação. Agora, professor, como é que o senhor avalia essas formulações agora nessas eleições agora de 2012, não é? Com relação a essas coligações partidárias? Porque algumas coisas foram bem diferentes dessa vez, né? Alguns partidos assim que nunca tinham se coligado com outros partidos, dessa vez eles estão lá, estão juntos na mesma chapa, na mesma coligação, né? Olha, em política há alguns princípios que vigem, dentre eles o adversário de hoje é o aliado de amanhã. Por isso não costuma se dizer ou se referir ao partido político adversário como o inimigo, é o adversário, não é? Neste momento defendemos questões diferentes, mas digamos assim, é natural, e o legislador constitucional, ele de olho nisso, de olho na diversidade de pensamentos e na, digamos, na quantidade de lideranças, o que é salutar da nossa nação, permitiu não somente que existissem essas coligações, e sim que fossem feitas conforme as conveniências de cada região, precisamente porque tem regiões que a liderança regional tem uma ligação mais estreita ou mais polida com determinada liderança de outro partido político. Em questões municipais, este aspecto ele vige com mais vigor do que em questões estaduais e até em questões nacionais. Vocês podem notar que em questões estaduais o movimento de alguma agremiação política para um outro setor ou para se desligar deste grupo e se ligar a um outro grupo é mais lento do que no município. Por quê? Porque no município essas lideranças se conhecem há mais tempo. Elas estão, digamos assim, mais, de alguma forma, ligadas do que as lideranças estaduais, que estão mais distanciadas, às vezes são de regiões diferentes, e muito mais das lideranças nacionais. Então, às vezes, o diálogo torna-se mais difícil. Mas, basicamente, estes fenômenos acontecem em sistemas de pluripartidarismo extremado, que é o nosso. Nós adotamos o sistema de pluripartidarismo extremado e o adotamos deliberadamente, porque o sistema, por exemplo, bipartidário, ou aquele sistema que de alguma forma, por cláusula de barreiras, limita, ou por outras situações, limita a poucos partidos ou a dois partidos, ele tem correntes internas, ele tem discussões, e todas estas discussões acontecem intramuros, acontecem dentro do âmbito partidário. Quando você tem um sistema de pluripartidarismo extremado, que num primeiro momento ele é utilizado porque falam de siglas de aluguel e aquela coisa e tal, as discussões vão ser de partido político para partido político, de agremiação para agremiação, e vão ser em público. Então a cidadania
vai participar dessas discussões, no mínimo como ouvinte. No mínimo vai tomar conhecimento, digamos assim, das acusações e aquilo que acontece nos outros sistemas dentre os próprios partidos. E isso nós notamos quando nós estávamos no sistema, embora nos foi imposto, mas estávamos no sistema bipartidário, que assim que voltou o pluripartidarismo, houve todas aquelas rupturas, precisamente porque tudo isso acontecia dentro do partido e nós não tínhamos conhecimento. A cidadania não conhecia toda aquela discussão que estava vendo, que é muito fértil até para a formação da convicção ideológica do próprio cidadão e da exposição das personalidades que estão por trás das siglas políticas. Bom, a gente agradece muito aqui a participação do professor Fernando Fernandes. Professor, o nosso tempo infelizmente terminou. A gente teria aqui condições facilmente aqui de fazermos um outro programa, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Agradeço muitíssimo a oportunidade, espero que o Rádio ouvinte e o telespectador tenha podido aproveitar dessa nossa troca de ideias. Com certeza, muito obrigado mais uma vez. Certamente foi um programa bastante didático, eu diria. A gente aprendeu bastante aqui com o professor Fernando Fernandes. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui então hoje com o nosso Viva Voz. A gente volta amanhã aqui nas ondas da rádio e também da TV Univale. Uma ótima tarde para você, a gente se encontra amanhã. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.